Refutando o react do Thiago Braga do Impérios AD ao Gustavo Gaiofato e expondo por que ele é um picareta. Imagina a vergonha de Stalin se ele visse que os seguidores dele passam os dias fazendo react na Twitch ao invés de tomarem os meios de produção. Mas olha que contraste maneiro. Primeiro ponto. Aqui vemos um caso comum entre os reacionários. Idealizar a classe trabalhadora não como a classe que trabalha, que joga videogame, que se diverte, que tem família, religião, raça, cor, gênero. Para eles, a classe trabalhadora é essa coisa mística, essa imagem de um mineiro do século XIX segurando uma picareta e com as mãos sujas de carvão. Tudo aquilo que não corresponder a essa imagem automaticamente se torna um delírio comunista. Segundo ponto. Nossa, gente, essa estética é uma estética de extrema-direita. Essa retratação dos comunistas como seres abjetos, que faz esse reforço de um aspecto até higienista, isso é parte do ideário de produção cinematográfica da extrema-direita. O Thiago responde da seguinte maneira. Tô falando, já começa o vídeo na pirraça. Eu tô me divertindo, fazendo meu vídeo pro meu canal de boa. Aí o cara já começa me atacando de extrema direita, mano. O absurdo aqui é o Thiago não concordar. Comunistas sujos de cocô, fumando, com uma pizza e um papel higiênico no chão, mofo. O cara atribuiu essa estética não só ao Gaiofato como a todo o movimento, tática extremamente comum da direita americana em especial durante o macartismo, e espera que não acusem ele de uso de estética da extrema-direita? De onde ele acha que surgiu esses estereótipos? Ele acha mesmo que foi uma coisa natural e não uma propaganda? Imagina se esse cara fosse um ditador comunista, o que ele ia fazer com quem pensa diferente dele? São tantas falácias sendo proferidas ao mesmo tempo. De alguma forma, pensar diferente politicamente recebe o mesmo significado que atribuir a todo um movimento uma estética de cocô, sujeira, preguiça, fezes e ociosidade. E invoca aquela imagem falaciosa de um ditador burro, maluco e irracional, que de novo, é extremamente presente na estética da extrema-direita. E por que apenas na estética? Porque podemos ver que quando os americanos se preocupam com a realidade, eles não a distorcem. Esse documento da CIA diz precisamente isso. Stalin não era um ditador maluco, burro, sanguinário e irracional. É a CIA nos dizendo isso. Sério que eles ainda acham que os trabalhadores não têm nada a perder? Tipo, tem filhos, filhas, esposas, maridos... Sim, Thiago. Nós não temos nada a perder. 41% dos casais são divorciados. 70% da população ganha até 2 salários. Aliás, o Brasil é o líder da América Latina em violência contra menores. Uma grande parte dos filhos trabalha para contribuir com a compra de comida nas casas brasileiras. A estrutura familiar foi perdida. Os laços familiares foram substituídos pela guerra contra a fome e o desemprego. Milhões de desempregados e dezenas de casas vagas para cada morador de rua. Ah, de verdade, algo a perder. E ainda acham que os trabalhadores vão arriscar a vida deles e das suas famílias por uma utopia estúpida? Você quis dizer 20 milhões de trabalhadores que morrem todo ano de fome e doenças tratáveis mundo afora, que morreram em nome da utopia idiota do livre mercado e da propriedade privada. Agora o Thiago vai falar um pouco sobre Cuba. Primeiro vamos dar uma olhada na economia cubana antes da Revolução para colocar um pouco de contexto aqui. Diz que a média de rendimentos per capita era de 50% a 60% do nível da Europa Ocidental, e era o mesmo que a Itália. Produtividade no trabalho era maior do que a Itália. O poder de consumo era alto em relação ao produto interno bruto, chegando a 70% do padrão de consumo europeu, sendo bem maior que a Itália. Em suma, a estatística comparativa da República de Cuba sugere um país de classe média, comparável à Argentina e Uruguai e à Itália. E alguns relatos da época mostram essa percepção. É que o nível de vida dos fazendeiros, trabalhadores agrícolas e industriais, lojistas e outros é maior em comparação com os mesmos em outros países tropicais e praticamente em toda a América Latina. Embora um país com desigualdade, Cuba estava no topo do ranking em muitos índices econômicos e sociais, como em renda per capita, carros, TVs e rádios, mortalidade infantil, expectativa de vida, médicos e índice de alfabetização. Vamos entender então o que aconteceu depois da Revolução. 1959, 2.500 dólares per capita. 1980, 5.000. 2018, 8.100. 1960, mortalidade infantil de 43 a cada 1.000. 1990, 10 a cada 1.000. 2020, 4,2 a cada 1.000. 1960, taxa de alfabetização de 78%. 1965, 93%. Em 2020, 99,9%. Mas eu ganho para isso, então vamos lá.
O artigo Atualizando o Socialismo Cubano, publicado em 2017, já começa mostrando o discurso de Raul Castro na Assembleia Nacional, culpando o governo socialista pelo seu próprio fracasso. Ou nós mudamos de rumo, porque não temos mais tempo para ficar girando na beira do precipício, ou nós vamos cair. É a vida da revolução que está em jogo. Há uma contradição bem clara aqui. O Raul fala em mudar o socialismo para se adequar ao mercado, pasme, hegemonizado pelos Estados Unidos. Isso é a prova mais prática possível dos danos que o embargo causa a Cuba, a ponto de criar a necessidade do país se curvar aos Estados Unidos. Se formos para outro caminho e alegarmos que o embargo em nada muda a realidade econômica de Cuba, então por qual motivo os Estados Unidos se desgastaria tanto com a comunidade internacional para manter o embargo? Por que os Estados Unidos gastaria tanto recurso em algo em tese inútil? Ninguém consegue responder essa pergunta. Pede para ele mostrar quais são as sanções que os Estados Unidos estão fazendo contra a União Europeia e seus 27 países membros, que são os maiores parceiros comerciais de Cuba dos últimos 10 anos, somando mais de 33% do comércio total do país. Claro, aqui está. Mais uma, para te ajudar. Y cometió errores por su cuenta, cometió errores por su cuenta, cometió errores por su cuenta. Aqui, o Thiago ironiza que Fidel reconheça os erros da Revolução. Ainda bem que reconheceu, né, Thiago? Seria foda se ele fosse só mais um pet domesticado das classes dominantes, que passa pano para as 20 milhões de mortes anuais por fome e doenças decorrentes do capitalismo. Seu domínio sobre dialética é tão fraco, ou até mesmo inexistente, que você literalmente não compreende como a dialética marxista tem como pressuposto a crítica e a renovação constante de toda a teoria, pois a teoria busca explicar a prática, e a prática está em constante movimento. Sugiro ler mais. Nos próximos minutos, Thiago critica algumas coisas. Primeiro, as manifestações recentes, com alegada violência e repressão. Durante essas manifestações, Dias-Canel literalmente desceu em meio ao público perguntando o que havia de errado. As manifestações foram em grande parte financiadas pelos Estados Unidos. Biden, de acordo com a Reuters, pagava até 6,25 milhões de dólares para ONGs que espalhassem informações negativas acerca de Cuba. Se um país do tamanho dos Estados Unidos tenta iniciar revoluções coloridas dentro do território de um país soberano, é lógica a resposta por via da força policial. Tanto que apenas uma minoria sofreu repressão policial, e precisamente a minoria financiada pelos Estados Unidos, que carregava sua bandeira nas manifestações. Segundo, critica que mesmo autores marxistas reconhecem a carência material de Cuba. Problema é que o Gaiofato insistiu, o vídeo inteiro, que os problemas eram reais, mas diferente do Thiago, apontava uma causa real para esses problemas. Sim, Cuba sofre com o fornecimento de papel higiênico e itens médicos para sua população. Entretanto, seria infinitamente mais fácil atender a essa demanda sem que qualquer empresa no mundo fosse sancionada e multada por negociar itens básicos com Cuba. Infelizmente, picaretas se criam com uma gigante facilidade na internet, e o Thiago é um exemplo gigante disso. Encerraremos por aqui a parte 1. A parte 2 já está em produção. Aguardem.